Bom, gente, bom dia. Vamos lá, vamos corrigir essa atividade. Lembrando que ela tem parte de interpretação de texto, né, que são essas primeiras aqui. Tem partes de charge, interpretação de charge, que é um gênero com o qual nós trabalhamos. Também tem interpretação aí com gêneros mais específicos de produção, que é biografia, essa parte aqui. E, além de romance, também como jornais diferentes noticiam a mesma coisa de maneira diferente, escolhendo palavras diferentes. Eu vou começar por essas perguntas aqui, depois eu volto. Vou começar pela 4. Bom, aqui, como essa notícia, como esse texto está falando da vida da Juliette, o que ela fez, uma escrita da vida dela, antes de entrar no programa, isso aqui é uma biografia. Por quê? Bios, vida, grafia, escrita. Então, são coisas escritas da vida dessa mulher, que se chama Juliette, antes dela ganhar o Big Brother. O que ela fazia? Ela nasceu em Campina Grande, é a filha caçula de uma cabeleireira mecânico, então tem quem são os pais, tem que ela foi advogada, mas também tinha como hobby ser maquiadora. A 2, eu já peço uma coisa para vocês, que é aquilo de formação de palavras que nós estávamos trabalhando, que ou eu posso compor por palavras uma do lado da outra, ou aglutinar isso, né, compondo também, ou eu posso formar novas palavras a partir de uma base. Eu pego uma palavra e coloco partezinhas ou antes, ou depois, ou antes e depois. A palavra atualmente vem de atual mais mente. Eu pego atual, no final de atual eu coloco mente. Então, é como se eu colocasse simplesmente uma parte no fim. É isso aqui, ó. Vai cair, eu sei que vai cair, mas enfim, é isso aqui. É como se eu colocasse na caixinha de giz essa parte embaixo. A única palavra que tem o mesmo processo de formação é antigamente. Porque de antiga eu coloco mente no final. O surf é um empréstimo. Eu peguei de outra língua, não é a mesma coisa. Desembarcar é uma prefixação. Embarcar, eu coloquei antes do desembarcar. E ajoelhar é uma parassíntese, porque eu tenho joelho, e em joelho eu coloco ao mesmo tempo o A e o ar. A, joelho, ar. A gente já viu isso, inclusive, com figuras de formação de quebra-cabeça. Então, a única sufixação igual atualmente aqui é antigamente. A 5, deixa eu grifar isso aqui também, para a hora de eu colocar para vocês isso. A 5, prestem atenção que aqui, ó, esse jornal coloca aquela invasão no jacarezinho e um corpo aqui embaixo como chacina. Só que esse outro coloca como operação organizada da Polícia Civil. Então, aqui a gente já vê ideias diferentes dos produtores. Claro que eles não estão se mostrando claramente, mas nós já vemos ideias, inclusive ideias talvez políticas por trás, que motivaram a escolha dessas palavras. Então, eles escolheram a mesma palavra para descrever o ocorrido? Cadê a parte do texto aqui? Não foi a mesma palavra. Então, não escolheram as mesmas palavras. As ideias e posicionamentos do jornal ou dos autores podem ter interferido nas palavras colocadas? Sim, elas podem. C. Aqui é para eu assinalar. Segundo consta na primeira das imagens, o Supremo Tribunal Federal, hoje presidido por Luiz Fux, proibiu intervenções para pacificação, ou entre aspas, é porque não pacifica nada. Ninguém entra para pacificar com arma. Nas favelas, dada a pandemia atual. Qual das declarações abaixo traz um discurso indireto? Eu não estou dando... Não é um narrador que está falando e diretamente passa o microfone para o personagem. Ele, como narrador, continua falando o que o Luiz Fux diria. Ele não dá a voz ao Luiz Fux. Ele, como narrador, continua falando o que o Luiz Fux diria. Então, o discurso do Luiz Fux aparece indiretamente por meio da fala do narrador, que não vai sair de cena. Então, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se dizendo que considera indevidas intervenções policiais em favelas
dada a possibilidade de contágio pelo coronavírus. Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições afirma, 2 pontos, passei para ele, considero indevidas quaisquer intervenções policiais em favelas cariocas, dada a situação pandêmica atual. Isso aqui é um discurso direto. O indireto é isso aqui, ó. Eu estou narrando o que o Supremo Tribunal teria dito. Então, indiretamente, aqui narra indiretamente, não dando voz para o Supremo, é a primeira. Deixa eu grifar também, porque aí fica mais detalhado para vocês depois na hora de fazer a correção. 6. Leia o trecho da menina que roubava livros. Nós vimos também romances. Eu dei uma aula específica sobre esse romance, falei para vocês que ele se passa durante a Segunda Guerra, que durante a Segunda Guerra muitos livros foram queimados, porque o Hitler, que perseguiu os judeus, ele queria se colocar como estando correto, então tudo que se opunha a ele, ele queimava, ele matava, ele matou os judeus em câmaras de gás, e esse livro, ele é narrado pela morte, que começa narrando a morte do irmão da Liesel, que é a protagonista. E depois como ela vai ser adotada, criada por uma nova família, que protege os judeus, até um dia em que o toque que tocava quando caíam bombas não desperta na cidade, as pessoas não fogem para o abrigo e todo mundo morre. A única pessoa que não morre é a Liesel, porque ela tinha ficado com um dos livros que ela pegou, tentando ler o livro e lendo e escrevendo, tentando adquirir a escrita no porão. Então, ó, vejam que metaforicamente o que significa isso é que a escrita e a leitura salvaram a vida dessa menina. Concretamente. Isso pode ser feito com vocês também. A educação tem sim um peso muito grande. E a gente está vendo isso hoje. A falta de educação ou a falta de planejamento ou pensamento no futuro está custando muitas vidas hoje em dia. De pessoas que estão morrendo sufocadas. Mas, a pergunta especificamente, esse trecho. A menina que roubava livros olhou para algo pesado, isso é a morte narrando, que machucava sua mão. Viu 2 homens carregando um cadáver e o seguiu. Já é o momento, depois das bombas, quando a Liesel sai do túnel, sai do porão que ela estava estudando, e aí ela vê que a cidade tinha sido bombardeada e todo mundo tinha morrido, menos ela. Ouviu momentaneamente um homem dizer aos outros que um dos corpos fora encontrado em pedaços num dos árvores. Aqui eu tenho um narrador, a morte, ele está narrando uma história em que ele, de certo modo, participa. Ele aparece como personagem, mas ele aparece porque ele fica falando dele. E eu estou falando morte como ele, porque morte em alemão é uma palavra masculina. E tanto no filme quanto no livro, a morte é um homem. Por causa disso, dessa ideia. E a gente sabe, já discutimos aqui que gênero e sexo no português não tem nenhuma implicação. Mas, querendo ou não, quando a gente fala de coisas abstratas, por exemplo, a morte, nós enxergamos uma caveira. Os alemães, como a palavra morte é uma palavra masculina, eles enxergam um ser masculino com uma foice. Isso também tem a ver, mas enfim. A morte, nesse caso aqui, ela não está como ela está narrando, né? É ela que é o narrador, ela que é a voz. Como ela está narrando? Como ela pega a câmera, os olhos, a focalização e olha para isso. Ela não está olhando como se fosse dentro de um personagem. Ela não está olhando do ponto de vista de dentro do personagem. Ela está fazendo uma visão panorâmica. Ela está virando a câmera para fora, para o exterior. Isso aqui é uma focalização externa. Por isso que é uma focalização externa, porque a marca está focalizando o exterior. Que exterior? A hora que a menina sai do porão e vê todo mundo morto. É isso que está sendo filmado, isso que está sendo focalizado aqui. Vamos grifar aqui, assinalar essa questão. A correta, portanto, aqui é a B de bola. 7. Esse já é um outro livro, eu trago um trecho para vocês. O texto que segue foi retirado do Caçador de Pipas, outro romance de Housen. Formalmente é um diálogo no qual há aspectos narrativos, argumentativos e até um tanto descritivos. É o Hacem tentando adotar o filho do melhor amigo dele. Mesmo assim, seu pedido enfrenta obstáculos significativos, sendo que o deles é o de esse garoto não ser órfão. Claro que ele é órfão. E aí o Hacem falando, óbvio que ele é órfão, o pai dele me mandou uma carta antes de morrer.
falando que ele ia ser assassinado no meio da rua. Aí tem o conselheiro tutelar falando, legalmente não é. Aí vem o recém, mas os pais dele foram executados no meio da rua. O senhor tem os atestados de óbito? Atestados de óbito? Nós estamos falando do Afeganistão, quase ninguém tem nem mesmo certidão de nascimento. Estranhamente, aqui no Brasil, as pessoas não têm certidão de óbito, porque estão morrendo todo mundo tão rápido que a gente nem sabe, mas as identidades das pessoas parece que não importam. É como se elas virassem índios. De qualquer maneira, né? Isso aqui, formalmente, o Caçador de Pipas, essa história é de um livro chamado Caçador de Pipas. Como ele é uma narrativa que se passa por várias páginas, eu acho que é mais de 300, tem vários personagens em mais de um espaço, mais de um tempo, porque ele começa com os dois meninos crianças, um deles morre, aí o outro volta para o Afeganistão, enquanto o Afeganistão está em guerra para tentar pegar o filho do amigo. Isso aqui é um romance. Alternativa A. Bom, deixa eu tentar só selecionar aqui. Aí agora a gente volta para as outras que são abertas, né? Essa aqui eu já respondi, essas eu já respondi no grupo, mas vamos lá, a gente responde de novo. O que a fala e a expressão do personagem sugere sobre a sua personalidade? Sugerem uma tirania, né? Uma avareza, porque olha a cara dele. E também o fato de ele ser uma pessoa meio que se acha, né? Então, pode ser também e uma personalidade autoritária e, vamos dizer, egocêntrica, voltada para si mesmo. B. Como isso interfere na maneira como o outro personagem responde? Intimida, olha a cara dele. Isso intimida completamente o candidato a emprego. Isso intimida o candidato ao emprego. Por favor, não coloquem exatamente as mesmas palavras. Se vocês colocarem, vou descontar nota. Dá para falar isso de várias formas diferentes. Pode-se inferir que o jovem do talento não agradou ao dono do circo. Como o desagrado é revelado no terceiro quadrinho? Pela cara fechada dele. Olha aqui, olha a cara que ele faz. Então, pela cara fechada do dono do circo. E no quarto quadrinho, imitar passarinho, seu talento é podre. Se manda daqui e me deixa trabalhar. Então, pelos gestos, uma palavra melhor para gestos. Gesticulação. Pela gesticulação, pela face e também pelas palavras rudes. Ele chega a usar a palavra podre para falar do talento, porque ele entende que o menino sabia assoviar. Mas, na verdade, o dono do circo, né, entendeu que o menino sabia assoviar, que é o que passarinhos fazem. Então, o menino sabia assoviar. Mas ele sabia voar. Esse foi o mal entendido aqui. Isso aqui já é uma denúncia com relação e uma crítica a muitas coisas. Eu ter aves silvestres dentro de casa, em gaiolas, é crime ambiental, porque pássaros são feitos para voar e não para ficar dentro da minha casa para eu achar bonito. Esse passarinho aqui, ele está criticando as pessoas que deixam um pássaro, tem asas, se ele tem asa, ele está voando, não dentro de uma gaiola. Mas que escutam ele cantando e falam, se ele está cantando, tudo bem. Também se relaciona com a pandemia, porque a gente está tendo que ficar dentro de casa, algumas pessoas estão se sentindo presas. Ou seja, o intuito principal da charge é aqui satirizar o isolamento social, né? É saber, diante da pandemia, com a crueldade que leva humanos a cometerem crime ambiental de manter aves silvestres em gaiolas dentro de casa. Veja bem, eu não estou dizendo para ninguém sair no meio da rua. Tá? Inclusive o contrário, vocês têm sim que manter o isolamento social, isso é necessário para vocês se protegerem do Covid. Mas essa charge que ela está questionando é que talvez só agora algumas dessas pessoas que sem nenhum tipo de justificativa plausível prendem passarinhos estão entendendo como eles se sentem.
A 3, enquanto aqui eu tenho robôs fazendo atividades que seriam humanas e criativas, como ler e pintar, eu tenho humanos, a charge, sobrecarregamento de sentidos. Ó, eu tenho sentido em tudo. Os robôs têm cor. Por quê? Eles fazem atividades que dão significado para eles, que é a leitura, que é a escrita, que é a pintura. Esses humanos não têm cor, eles estão em cinza, porque eles parecem uma manada só, de idiotas. Olha a cara deles. Eles não estão olhando para nada além da tela do celular. Então, ó, na inteligência artificial há uma inversão. Que inversão é essa? A inversão que existe aqui... Deixa eu só pegar a caneta aqui. A inversão que existe aqui é a de que os humanos que são inteligentes, né, e deveriam estar fazendo atividades inteligentes, os humanos estão agindo automaticamente, quando é automaticamente, enquanto os robôs que deveriam ser programados estão fazendo atividades criativas que são próprias, na verdade, de humanos. Na mesma legenda, artificial aparece como uma característica do substantivo abstrato inteligência. Portanto, qual seria o conjunto de palavras de artificial? O que dá característica, o conjunto de palavras que gira em torno de um substantivo e dá características a esse substantivo, nós já vimos que se chama adjetivo. Por que se pode dizer que o texto ao lado tem uma linguagem mista? Porque eu tenho a linguagem visual, que nós chamamos de não verbal, e a linguagem verbal aqui na inteligência artificial. Então, ao pé da letra, porque mistura e mista tem a ver com misturar, a linguagem das imagens, né? Vou colocar até entre parênteses aqui, não verbal, com a escrita verbal. Acho que acabou? Acabou. Bom, gente, essa era a atividade 5. Eu espero que todas as questões tenham ficado claras, que não tenha restado dúvida. E qualquer coisa, vocês podem me chamar no grupo.